Toque de recolher começa a valer amanhã para evitar colapso nos hospitais na Paraíba. Só parte dos estudantes das escolas particulares pode continuar estudando dentro dos colégios. Outra parte tem que assistir aula de casa, pela internet. Bares e restaurantes têm que mudar o horário e a forma de atendimento. Essas são algumas medidas do decreto do governo do estado publicado hoje e são o assunto em destaque do JPB2 desta terça-feira, 23 de fevereiro, que começa agora. Olá, boa noite para você. O novo decreto do governo do estado, com medidas bem mais restritivas para tentar conter o avanço da Covid-19, foi publicado no início da tarde de hoje no Diário Oficial. Ele determina o toque de recolher a partir de amanhã, entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã. Isso até o dia 10 de março, nas cidades que estão nas bandeiras vermelha ou laranja. Mas que cidades são essas? Vamos dar uma olhadinha aqui juntos no mapa da Paraíba. A gente vê que as cidades que têm a bandeira laranja estão concentradas mais próximas aqui ao litoral, especialmente aqui na região metropolitana. No centro do mapa a gente percebe muitas cidades com a bandeira amarela, essa região aqui de Campina Grande, e no sertão estão concentradas aí as cidades que têm a bandeira vermelha. 6 cidades estão com essa bandeira vermelha. São elas Cacimbas, Catingueira, Cuité de Mamanguape, Igaraci, São José do Bonfim e São Mamede. E 138 cidades estão na bandeira laranja. Entre elas, João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Bahia, Patos, Cajazeiras e Souza. Pelo decreto, o deslocamento das pessoas que trabalham em atividades essenciais ou que precisam aí sair de casa no horário determinado, como toque de recolher, está garantido, mas a pessoa deve apresentar uma justificativa se for parado por alguma equipe de fiscalização. A gente vai ver um outro mapa agora, que ele tem os bairros de João Pessoa com mais casos da Covid-19. Os que estão na cor vermelha são os que têm mais de 1.000 casos. Destaque aí para Gramame, Valentina, Mangabeira, Paratibe, bairro das Indústrias. Tem uma lista aí com mais de 15 bairros nessa situação. Nós vamos apresentar mais detalhes do decreto estadual para você. Ele restringe a abertura de bares, restaurantes, lanchonetes, shoppings e centros comerciais. 350 refeições servidas todo dia, 20 funcionários e atendimento até às 11 da noite. Neste restaurante em Manaíra, o proprietário já está pensando nas mudanças para atender ao novo decreto do estado. A gente vem se adequando aos poucos, né? Com cuidados, com tudo, mas sempre é uma novidade quando diz assim, fechou, né? Tem uma restrição. E a gente lamenta só essa parte da gente não estar orientado uma semana antes, 15 dias antes, porque restaurante tem todo um cronograma, né? Assim, a gente não chega aqui já, né, tem a compra, tem fornecedores, então assim, é uma parte que a gente precisa ainda se adaptar a isso nesse novo moderno, entendeu? De se organizar. Requer planejamento. Requer planejamento, a gente precisava talvez uns 10 dias antes, uma semana, eu acho que era muito importante, né? Vai apostar de novo nas entregas para atender pedidos a partir das 4 da tarde e vai mexer na logística da cozinha também. Vamos fazer um cardápio só para delivery, a gente já estava isso na imaginação, estava primeiro fixando à noite, para depois abrir um canal de delivery. Então vamos fazer o contrário agora, voltar para o canal de delivery, né? Fazer uma restrição de funcionário, né? Eu estava com a equipe montada para a noite, é diferente, o delivery já é menos funcionário. Depois de passar quase 4 meses sem funcionar no ano passado, foi preciso adaptar a casa às novas regras de distanciamento e da quantidade de clientes. Regras que seguem sendo mantidas para a segurança de todo mundo. Refazer essa logística da casa inteira, né? Um pouco de compreensão dos clientes, né? É muito importante as pessoas terem um pouco de compreensão que a gente está vivendo um momento difícil, né? Na nossa área da gastronomia, hoje sofre restaurante, hotéis, eventos, tem todo um grupo aí envolvido com isso. Então a questão é essa, é uma questão de se organizar novamente e a gente tem que permanecer no mercado, entendeu? O funcionamento das praias vai ser definido pela Prefeitura de João Pessoa, que deve divulgar um novo decreto a qualquer momento. Enquanto isso, quiosques e bares aqui da Orla devem seguir o mesmo horário dos restaurantes, das 6 da manhã às 4 da tarde. Já a retirada e entrega vão poder ser feitas até às 10 da noite. Isso já era para ter acontecido um pouquinho antes, né? Porque tivemos essas festividades aí, se aglomerou muito. Principalmente ali o Buste de Tambaú, houve os adolescentes, ali estavam ali de forma ali assim,
irresponsáveis, podemos dizer assim, né? Eles têm o direito à diversão, como todo mundo, mas a gente tem que preservar a vida. É aquela questão de levar o vírus para casa, de prejudicar um parente, uma pessoa de maior idade. Então, eu sou a favor de que seja feito dessa forma mesmo, para poder... o que é mais importante para nós é a vida. O decreto determina ainda que hotéis, pousadas e similares funcionem normalmente, com restrições de distanciamento e uso de máscara. Já shoppings e centros comerciais vão poder funcionar das 9 da manhã às 9 da noite. A determinação é para cidades com bandeira laranja ou vermelha. Complementando aí a reportagem, os restaurantes que ficam em shopping centers, galerias e centros comerciais também devem funcionar com atendimento presencial até às 4 horas da tarde. Já as praças de alimentação podem ficar abertas até às 9 horas da noite. Agora a gente detalha para você o que diz o decreto do governo do estado sobre o funcionamento das escolas da rede particular. Se você tem filho no período aí pré-escolar, creches ou Fundamental 1, aulas presenciais estão liberadas, mas as escolas precisam dar opção para os pais de ensino remoto. Eu lembro para você que no Fundamental 1 estão alunos do 1º ao 5º ano. Agora vamos acompanhar juntos os estudantes que só podem ter aulas remotas pelos próximos 15 dias. São os alunos do Fundamental 2, Ensino Médio e Ensino Superior. Fundamental 2 são os alunos aí do 6º ao 9º ano. Agora, a gente vai falar um pouquinho da rede pública, tanto municipal quanto estadual, porque é diferente para esses alunos. Aulas presenciais estão suspensas, a gente já falou isso aqui para vocês, né? Para alunos das escolas públicas estaduais e municipais. E ainda segundo o decreto estadual, que entra em vigor nesta quarta-feira e é válido até 10 de março, as celebrações religiosas, missas e cultos só podem acontecer remotamente. Eventos esportivos com público, eventos em salão de festas e cinemas também estão suspensos. O futebol sem torcida nas arquibancadas está liberado. Seguem funcionando salões de beleza, barbearias e segmentos semelhantes por agendamento. Academias e escolinhas esportivas podem abrir até às 9 horas da noite. Funcionam também construção civil, empresas de call center e indústria. Mas e a orla, hein? Abre ou não abre? E o comércio em geral, fecha? Abre com horário limitado? Como é que fica? Ao vivo eu vou conversar com o repórter Herbert Araújo, que ele tem todas as informações para a gente. Herbert, boa noite para você. Oi, Larissa, boa noite a todos. A respeito dos estabelecimentos comerciais, o que o decreto estadual diz é que o horário dos shoppings deve mudar. Eles devem abrir às 9 horas da manhã e fechar às 9 horas da noite. E isso para que tanto as pessoas que estão frequentando o shopping como as pessoas que trabalham lá tenham pelo menos 1 hora para voltar para casa até às 10 horas da noite, que é o horário que está previsto para o início do toque de recolher. Com relação à questão das praias, cada município pode decidir isso de forma autônoma. O que se sabe é que já existe um consenso entre o governo do estado e a prefeitura de João Pessoa com relação ao fechamento da orla aqui da capital. Mas, como eu disse, é autônomo, cada município ele pode fazer as suas próprias regras, só que a gente tem que prestar atenção que a gente não pode ter regras muito diferentes entre os municípios, né? Afinal de contas, se um município está com uma praia, um acesso à praia mais flexível do que o outro, esses municípios são vizinhos, aí o pessoal vai todo correr para o outro município vizinho para poder ir à praia, e isso vai gerar aquilo que, obviamente, ninguém quer, que é a questão da aglomeração, né? Eu sigo ao vivo conversando com a Herbert Araújo aqui no JPB2, porque a gente quer saber, né, como é que a população ela pode denunciar aglomerações, desrespeito aí a esse toque de recolher, Herbert? Olha, Larissa, a prefeitura divulgou hoje o Disque Aglomeração. As pessoas podem se comunicar com a prefeitura através do número 160. E o que é que vai acontecer nesse caso? Se a pessoa perceber, por exemplo, que tem um determinado estabelecimento comercial que está recebendo pessoas após as 10 horas da noite, a vigilância sanitária vai vir até o local para fazer a fiscalização. Se for um estabelecimento, ele vai ser interditado
pela vigilância sanitária. Esse diz que a aglomeração ele funciona de 8 às 5 da tarde. As pessoas podem se perguntar, mas e se eu perceber uma situação dessas justamente nesse horário, à noite, mais tarde? A Prefeitura está dizendo que vai ampliar esse horário de atendimento nos próximos dias. Mas o fato é que se tem algum tipo de estabelecimento que está burlando isso, se você percebe há vários dias, você pode ligar no dia seguinte para que o pessoal da Vigilância Sanitária possa ir lá no outro dia para poder fazer essa fiscalização. Com relação ao decreto estadual, tem uma série de punições que estão estabelecidas em caso de descumprimento. No caso de pessoas que estejam descumprindo, por exemplo, o toque de recolher, a gente sabe que existe um arcabouço jurídico, vamos dizer assim, que está previsto no Código Penal. Se tem gente depois do horário estabelecido, ou se esse pessoal está aglomerando, eles podem ser enquadrados justamente no Código Penal, tem até uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano e mais uma multa. Com relação aos estabelecimentos, a situação é diferente. A fiscalização que perceber um estabelecimento descumprindo essas regras vai aplicar uma multa. Essa multa pode chegar a R$50 mil e o estabelecimento vai ser interditado por 7 dias. Caso esse estabelecimento seja flagrado uma segunda vez nessa condição de desrespeitar as regras do decreto, aí ele vai levar uma outra interdição, dessa vez pelo dobro do tempo, 14 dias, Larissa. Todos nós temos nossa responsabilidade, né, Herbert? Obrigada pelas informações. Não tem decreto ainda da Prefeitura de João Pessoa, mas saiu o decreto de Cabedelo. O governo municipal proibiu o acesso ao Parque do Jacaré nas sextas, sábados e aos domingos. A semana inteira está proibido o acesso à Areia Vermelha e ao dique da cidade. Sobre a orla e as praças públicas da cidade, segundo a Prefeitura de Cabedelo, o acesso só está liberado para a prática de atividades esportivas individuais, reforçando, nada de acesso à beira-mar e à calçadinha, a não ser para práticas esportivas individuais. Até o início da tarde, a informação que a Secretaria de Saúde do Estado tinha era de que a Paraíba só iria receber mais doses de vacinas contra a Covid-19 apenas em março. Mas tem novidade, como publicou o jornalista Laerte Cerqueira no blog Conversa Política do Jornal da Paraíba, que nós estamos mostrando aqui para você. A secretaria foi avisada pela área técnica de imunização do Ministério da Saúde que até esta quinta-feira mais doses vão ser enviadas aqui para o estado. A quantidade não foi divulgada, mas o Ministério da Saúde ficou de enviar para todo o país 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca e 1.200.000 doses do Butantan. Os detalhes estão na coluna do nosso jornalista Laerte Cerqueira. E nós vamos continuar aqui trazendo para você informações dessa pandemia, agora com os números da Covid-19, que foram divulgados hoje à tarde pela Secretaria de Saúde do Estado. E a gente começa com o número de mortes, né? Do início da pandemia até o dia de hoje, foram 4.404 vidas perdidas. Detalhe, neste boletim, 25 novas mortes, 17 delas nas últimas 24 horas. A última vez que nós registramos 25 mortes aqui no estado, em um único boletim, foi no dia 15 de agosto. E a gente percebe aqui que ontem foram 23 novas mortes. Segue muito alta essa média, né? Agora, número de casos confirmados para você, 214.207 casos confirmados. São 980 casos novos nesse boletim. No boletim de ontem foram 941 novos registros. E de ontem para hoje, 35 pacientes foram internados em leitos de enfermaria e UTI na Paraíba. Isso de acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar. E nós vamos juntos agora detalhar para você aqui a situação dos leitos de UTI. Na Paraíba, uma pequena redução. A gente passou aqui no estado todo. Ontem tínhamos 66% dos leitos ocupados. Hoje estamos com 63% de ocupação, mas segue alta ainda, né? Aqui na região metropolitana de João Pessoa, caiu um pouco essa ocupação, mas continua preocupando, porque está alto o número, 77% dos leitos estão ocupados agora. Ontem chegamos a essa marca muito ruim de 90% de ocupação. Região de Campina Grande, que seguia aí a instabilidade,
está aumentando essa ocupação de leitos. Ontem estava 48%, agora já preocupa muito mais. 56% dos leitos têm pacientes. E no Sertão, uma situação bem parecida aqui com a região metropolitana, que ainda preocupa. Estava 94% ontem, hoje está em 77% dos leitos ocupados. Número de recuperados para você, a gente traz essa notícia aqui todos os dias. 157.099 pessoas venceram o novo coronavírus até o dia de hoje. Daqui a pouco a gente fala de reforço nas linhas de ônibus de João Pessoa, isso para evitar aglomeração nos horários de pico. Até já. 1.500 e 5.100 são algumas das linhas de ônibus da capital que ganharam reforço na frota para evitar aquelas cenas bem comuns, né? Muitos passageiros juntos, aglomerados, principalmente nos horários de pico. São 25 ônibus a mais nos horários de pico, principalmente entre 5 e 8 horas da manhã, 16h30 e 18h30 da tarde, totalizando mais 100 viagens a mais por dia. E nesse universo, no horário de maior concentração de passageiros, quando ele se desloca para o seu trabalho, quando retorna para a sua residência, serão 820 viagens por dia que os ônibus das empresas concessionárias, com orientação da CEMOB, por determinação do prefeito Cícero Lucena, estarão realizando com o objetivo, claro, de gerar qualidade na prestação do serviço e principalmente segurança para o usuário, porque a partir do momento em que nós conseguimos garantir um maior número de veículos nas ruas, com mais viagens, inclusive diminuindo o horário de início da primeira viagem, tá? Isso poderá, claro, amenizar ou pelo menos minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus. E as linhas, em relação às linhas? Bom, esses 25 veículos eles são distribuídos nas principais linhas, aquelas que têm uma maior circulação. Eu destacaria principalmente as linhas circulares, a 1500 e a 5100, e claro, aquelas que atendem os mais diferentes bairros de João Pessoa, aqueles mais populosos como Mangabeira, Valentina, bairro das Indústrias, Tambaú, Cristo. Então, apenas para ilustrar, nós temos a 102, a 601, a 204, 301, 517, Felícia. E claro, pedimos para que a população, para que ela possa ter todas as informações de forma completa, acesse o nosso site cemobjp.pb.gov.br e terá as informações não só dos horários, como também das linhas que tiveram justamente esse acréscimo, esse reforço de veículos. Dia quente e abafado na maior parte do estado amanhã. Pode chover, mas bem pouco aqui no litoral no fim do dia, segundo a AESA. No Brejo, Agreste, Cariri, Curimataú, sol entre nuvens, mas não deve chover. No Sertão e Alto Sertão tem previsão de chuvas isoladas, mínima de 24 e máxima de 32 graus, aqui no litoral paraibano amanhã. A pandemia levou muita gente que trabalhava em repartições e escritórios a atender em casa. E quando tudo passar? Bem, alguns não querem voltar para uma sala fechada, não. Eles aprovaram a nova rotina. Em 18 de novembro, o Tribunal Regional do Trabalho suspendeu pela segunda vez os atendimentos presenciais. Audiências, sessões de julgamento, tudo agora só acontece virtualmente. De casa, os servidores atendem ao público. O dia a dia começa às 7 horas da manhã. A partir das 7, às 17, nós temos alguns telefones de servidores da Vara, um deles é o meu, que está disponível no site do TRT, para atender a demanda de atendimento, atendimento telepresencial, como um balcão. Então, nossos 3 números funcionam como um balcão de atendimento. E aí, quem é que te liga? São advogados, são partes, são outras pessoas? Advogados, partes, interessados. Todos eles têm interesse processual e, às vezes, eles ficam também perdidos por não saber como a demanda está sendo tratada, se o processo deles está andando. Mas em casa as coisas são diferentes. Tem o gato. Aqui mora uma família, né, com filhos, né, com os animais domésticos. Nós temos jardim, nós temos demanda de casa, de arrumação. Nós temos a vida que segue familiar aqui dentro. Então não tem como você estar trabalhando e
de repente, participar de uma conversa, né, de coisas domésticas, de coisas familiares. Então não tem como. Então a gente se mistura mesmo. Mas não pense que isso quer dizer menos eficiência. É o contrário. Nós conseguimos, cara, atingir um nível de atendimento excepcional. Chega a ser 2 a 3 vezes mais do que na época de atendimento presencial mesmo. Claro que a eficiência não aparece assim, de uma hora para outra. Seja no serviço público ou na iniciativa privada, todo mundo teve que passar por adaptações. A nossa cultura de trabalho presencial, toda a nossa infraestrutura, prédio, estava preparado para isso. E de repente fomos forçados a fazer essa mudança. Sem nenhum tipo de planejamento, sem poder preparar a infraestrutura para que os colaboradores pudessem trabalhar remotamente, sem nenhuma ferramenta de gestão e até mesmo sem poder capacitar os nossos colaboradores. Então esse foi o nosso grande desafio, né? Essa mudança forçada num espaço de tempo muito pequeno. Na empresa, Joel foi o responsável por viabilizar o trabalho remoto para quase 90 colaboradores. A gente teve que preparar todo esse cenário para que o pessoal fosse para casa, levassem os equipamentos, né? Hoje o pessoal trabalha com os equipamentos da empresa em casa. Então a gente teve essa logística de preparar o equipamento para o funcionário, dar um treinamento básico para ele utilizar o equipamento em casa. 2 deles são Felipe e Patrícia. O escritório deles é em casa. A gente tentou deixar o mais suave, né? Desde o processo de acordar, a gente não ficar num ambiente como o quarto, para a gente não ficar com aquela preguiça, né, de querer voltar para a cama. Então a gente tentou montar ao máximo um escritório para poder trazer um pouco esse lado comercial mesmo para a rotina da gente, né? Hora de trabalhar, local de trabalhar. Exato, exato. Quando está aqui dentro, a gente esquece que tem um do lado do outro, cada um com sua rotina, cada um com suas responsabilidades e bola para frente. Da forma como as coisas vão, é possível que a empresa permaneça com boa parte dos funcionários trabalhando de casa. Observamos que esse modelo traz vantagens tanto para a empresa como para os colaboradores. Vamos deixar da forma mais flexível possível, né? Quem quiser continuar remotamente vai ter todo o nosso apoio e quem quiser trabalhar presencialmente, vamos também disponibilizar a infraestrutura necessária para esse tipo de atividade. Felipe é do time casa. Eu acho que assim, o escritório é bacana, o ambiente colaborativo é bacana, mas o home office ele tem coisas que não tem preço. O convívio com a família, as suas próprias coisas dentro de casa, né, do teu escritório, porque muitas vezes a gente adapta o escritório para ter um ambiente de casa, né? Então aqui na realidade a gente já tem tudo na mão. Eu acho que isso é super bacana. Boa noite e até amanhã.